animadas neste canal, anunciou para junho de 2018 uma nova série. O nome do livro é Wicked and the Wallflower e essa série se chamará Nuclear Bastard. Acho que é assim que se fala, gente. Então, juntem dinheirinho porque Sarah McLean vem com tudo em 2018. Você passou um tempão pegando Pokémon por aí, não foi? No ano passado? Pois sabe que a empresa que inventou esse joguinho de realidade aumentada de Pokémon acaba de anunciar oficialmente que está desenvolvendo um joguinho de realidade aumentada para Harry Potter. Será sucesso? Óbvio que será sucesso. Vai ter gente caçando, andando de vassoura aí pelo meio da rua? Vai ter gente andando de vassoura por realidade aumentada no meio da rua, gente. Um dos livros mais famosos do mundo ganhou sua primeira versão oficial em quadrinhos este ano. O Diário de Anne Frank faz parte do canônime literário do Holocausto e foi escrito originalmente em 1947. E já que estamos falando de Anne Frank, que tal viajar para a Holanda comigo para a gente conhecer um pouco sobre o Museu Casa do Anne Frank? O Museu de Anne Frank recebe todos os anos mais de 1 milhão de visitantes. Ele foi criado em 1957 e aberto ao público em 1960, após quase ser demolido devido às avarias sofridas durante a guerra. Aqui é a casa da Anne Frank, ou melhor, a loja do pai da Anne Frank, que foi onde eles se esconderam quando os nazistas invadiram a Holanda, né, e que acabou virando a casa dela. Na verdade, a casa dela é 2 ruas aqui atrás e você pode vir pra cá, ter que enfrentar essa fila toda que tá aqui atrás. É muito legal, dá uma sensação muito ruim quando você tá lá dentro, mas vale super a pena. E não se assustem com a fila porque tem Wi-Fi, então você pode ficar na fila e ir curtindo o Wi-Fi do lugar. Ao mesmo tempo que é um passeio interessantíssimo, dá uma dor no coração, gente, a casa da Anne Frank. Enfim. Já que estamos falando desta época triste da história da humanidade, mas que é a época que mais fermenta histórias maravilhosas, vamos conhecer outra história com a Sonata de Auschwitz. Meu interesse por cultura judaica já é bem antigo, há mais ou menos 20 anos eu já venho trabalhando. Eu fiz 2 documentários com esse assunto, né, pesquisando raízes judaicas do Brasil e também de Portugal. Fiz um livro de fotografias em Israel. E aí, a partir desse documentário, veio o meu primeiro livro, que é O Segredo do Oratório, que é justamente sobre essas raízes aqui. Então, eu falo da Inquisição, dos cristãos novos que vieram para cá na época do descobrimento. Depois eu fiz o segundo livro, que foi Uma Praça em Antuérpia, que eu já abordei a questão judaica durante a Segunda Guerra, né? Mas abordando mais a questão dos refugiados, que era um assunto que me interessava e que também era muito atual. E agora, Sonata em Auschwitz, eu também pego esse período judaico durante a Segunda Guerra, mas a questão em si da perseguição dos judeus na Alemanha. E é um interesse que eu tenho, assim, para tentar entender um pouco esse período da história, que eu acho, assim, meio inexplicável, o Holocausto. E são situações que a gente hoje, de certa forma, também vê, sabe, aparecendo em outras situações. Então, o que eu tentei mostrar muito no livro, no Sonata, é a questão da sensação mesmo. Tá? Eu retrato uma família fugindo da Alemanha, tentando sair naquele período já, que o nazismo já tinha ascendido, e todas as dificuldades que eles tinham. Então a gente começa, assim, a gente faz paralelos com a atualidade, a gente vê questões como você ser expulso da sua casa sem uma razão, você tendo sofrido toque de recolher, você sendo perseguido por uma, nesse caso eles por serem judeus, você tendo que viver em guetos, depois indo para campos e sendo exterminado. Porque se a gente hoje fizer uma análise, uma busca mesmo, a gente vai ver que filmes e livros sobre a Segunda Guerra são um grande atrativo de público. A guerra, ela tem várias histórias, e eu acho como ela lida muito com figuras humanas, passando por um período de perseguição, de massacre e tal. Eu acho que o interesse é porque a gente consegue, a gente quer tentar entender um período que é inexplicável. A Segunda Guerra, ela é
um terreno fértil para escritores, porque muitas vezes a gente acha o seguinte, a realidade ela é tão incrível que ela parece ficção. Eu acho que esse período tem muito isso. Então, o que eu narro no meu livro, principalmente nesse Antuérpia, ele é todo um livro que eu tenho uma pesquisa histórica enorme, eu tenho depoimentos de sobreviventes, eu tenho depoimentos de família, e a partir disso tudo eu criei a minha família ficcional. Só que ela parece muito real. Todas as situações que eles vivem são reais. É que eu refiz o caminho dos personagens, sabe? Então eu fui para a Alemanha, uma parte da história se passa na Alemanha, de lá eu segui para a Polônia, como se eu estivesse refazendo o caminho dos meus personagens. Então eu sempre, quando eu escrevo, eu vejo assim, eu imagino onde é a casa, e descrevo essa casa, e todos os passos que eles dão, para tentar passar o máximo de sensações para o leitor. O livro é sobre um soldado alemão, o Frederick. Ele, na verdade, ele é um soldado, um oficial, ele tem 24 anos e ele foi criado dentro da juventude hitlerista. Ele tem um pai que foi um grande oficial nazista do Terceiro Reich. Então ele foi criado para ser um oficial, para ser um nazista. E quando ele se depara com Auschwitz e com aquela situação de uma mulher dando a luz ali naquele lugar terrível, naquele inferno, ele é como se ele caísse em si do que era a guerra, do que era aquela máquina de destruição. E ali ele faz uma opção. Ele escolhe salvar uma criança e escolhe a postura dele. Tipo, eu não vou ser conivente com isso. Eu, de certa forma, tentei mostrar nesse livro essa questão, as pessoas que não foram coniventes e que elas também pagaram um preço muito alto. Então, para mostrar que em todas as guerras, quando a gente está no momento, a gente tem que seguir muitas vezes o nosso coração, mas a gente não pode julgar ninguém. A gente não sabe o que a gente faria numa situação dessas. Porque as histórias, de certa forma, elas estão conectadas. O Antuérpia e a Sonata. Cada um pode ser lido um primeiro e outro depois, tanto faz a ordem da leitura. Mas o personagem da Sonata, o Frederick, que é assim, o protagonista da Sonata, né, ele aparece na Antuérpia. En passant, a gente vê, ele existe na Antuérpia com 15 anos. E na Sonata ele tem 24. Então ele é citado na Antuérpia, mas é uma coisa muito forte. Agora, não é um livro, não é continuação do outro. Mas eles assim se cruzam. Um assunto que eu acho que é inesgotável, por mais que a gente tenha muita coisa escrita, eu acho que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre a Segunda Guerra. Essa sonata, ela existe agora na vida real, porque ela foi composta pelo meu sobrinho. Olha que eu acho a massa muito cara. Bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal que não é o meu, mas eu fui convidado pela Natália para indicar um livro para vocês. E o livro que eu vou indicar é uma das minhas mais recentes leituras, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. E é um livro muito incrível porque ele fala sobre racismo de uma forma muito didática e muito simples, de uma forma que você realmente vai entender. Então é um livro realmente desses que hoje ele precisa ser debatido e a história em si ela precisa ser levada à frente. A história é sobre a Star, que muito provavelmente é essa menina aqui, e ela mora num bairro muito perigoso e o pai dela é ex-traficante, enfim, tem N problemas aí, e aí ela vai estudar junto com os irmãos dela em um bairro que é mais rico e um colégio particular. E nisso, ela não tem muitos amigos onde ela mora, né, por essa questão dela estudar num lugar diferente. Mas um dia ela é convidada para uma festa e ela tá lá, ela não tá curtindo muito, e ela reencontra o melhor amigo de infância dela, e no momento X da festa eles vão embora, e esse melhor amigo dela, que se chama Kali, ele vai convidar ela para ir embora de carro. Nisso eles estão lá de boas, conversando sobre a vida, e o carro da polícia para eles, e ele começa a revistar, ele revista o Kali 3 vezes, ele começa a fazer várias perguntas intimidadoras, e a polícia vai verificar os documentos do Kali lá na viatura, e nisso o Kali ele se abaixa para perguntar se a Star tá tudo bem com ela, se ela tá bem, né, depois dessa situação horrível. E aí, nisso que ele se abaixa, o policial dá 3 tiros nas costas do Kali, e ele morre
por ele não ter feito nada. E a partir daí o livro ele começa a ser todo em volta desse assassinato de um policial branco matando um garoto negro que não tinha feito nada, que era inocente. E, enfim, tem todo esse debate e os personagens aqui dentro eles vão passando por desconstruções, no caso, não os personagens negros, porque eles são os que desconstroem o mundo, mas os personagens brancos e alguns outros negros também vão passando por essa desconstrução de acreditar que o mundo é desse jeito e não tem como a gente mudar. No caso, tem sim como a gente mudar, e esse livro ensina muito bem o como. E assim, é muito incrível, é muito didático, como eu já falei, e as cenas são muito impactantes e são muito bem realistas, assim. Isso aqui com certeza poderia ter acontecido. E esse livro também vai ser adaptado para o cinema no ano que vem. E a protagonista vai ser a Amandla Stenberg, que é a Rue de Jogos Vorazes e também a Mad de Tudo e Todas as Coisas. Então eu acho que essa história aqui, maravilhosa do jeito que é, vai continuar sendo maravilhosa agora para muito mais pessoas, já que o cinema, infelizmente, tem muito mais alcance do que um livro. Não infelizmente, porque os dois são bons de suas próprias maneiras, mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha recomendação. E é um livro que ele foi lançado recentemente, então com certeza vocês vão encontrar na livraria. E é isso. Se você gostou, deixa um joinha aqui no vídeo dela e vá lá no meu canal me conhecer. É Estante Quadrado, eu falo sobre várias coisas, sobre livro, filme, série, crises existenciais e tudo sobre a cultura pop. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. O Perdido na Literatura fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like para poder ajudar na divulgação do canal e espalhar esse amor da literatura por todo mundo. E se você não é inscrito, corre lá e se inscreve clicando no sininho para que você possa receber as próximas atualizações. Críticas ou sugestões, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!